Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luanda, sou terapeuta e hipnoterapeuta e estou aqui para conversar com vocês, trazer uma reflexão sobre as nossas escolhas, né? As nossas decisões, as coisas que acontecem na nossa vida. Por que eu venho falar isso com vocês hoje? Porque é uma reflexão mesmo, tá? O tema é: você realmente procura, aliás, você realmente escolhe? Você realmente escolhe aquilo que você procura na sua vida? Você escolhe viver essas experiências que você tanto procura na sua vida? Ou por que eu venho falar sobre isso com vocês? Na semana passada eu trabalhei sobre as emoções, sobre as frequências, né? Quem não assistiu, assista lá a live que você vai entender. Então nós vivemos sobre frequência das emoções. Tudo aquilo que nós nos emocionamos, a média disso tudo tende a se realizar coisas na nossa vida. Por exemplo, nós temos as emoções mais baixas, que a gente chama de força, que são as pesadas, que são vergonha, medo, culpa, tristeza. Então, quando eu vibro muito ou eu permaneço, vibrar é permanecer muito tempo nessa frequência. Então, quando eu permaneço muito tempo na tristeza, preciso criar coisas de tristeza para que eu consiga manter aquela emoção dentro de mim. Olha que interessante. Por isso que a sugestão é: estar na frequência da tristeza, trabalhe essa emoção, cuide do resultado de tudo isso, mas saia o mais cedo que você puder, certo? Vai para a emoção da alegria. Aí nós temos, né, alegria, amor, outras frequências também que vibram bem alto. Então, o que acontece? As frequências de força, elas nos exigem muita força para sobreviver, para viver e para criar coisas nessa vida. Por exemplo, eu estou na frequência da tristeza. Como é que eu vou realizar um lindo trabalho na minha vida se eu estou realmente triste o tempo todo? Fica tudo muito mais pesado. Por isso que se chama, né, emoções de força, porque eu preciso ter muito mais força, tirar força da onde eu não tenho para realizar aquilo, né? E essas emoções, elas fluem contra o fluxo da vida. O que é o fluxo da vida? Para quem acredita em Deus, é Deus. Nós precisamos girar, né, trabalhar a favor disso, que são as emoções de amor, de alegria, né? As emoções altas. Porque Deus é amor, Deus é alegria, Deus é felicidade. Tudo que não for, isso é contra, né? Contra o fluxo da vida. Ok. Pensando nisso, o que acontece? Aí eu estava refletindo, né? Por que muitas pessoas, por que nós, né? A maioria das vezes, eu mesmo já passei por isso, de pegar um trauma, por exemplo. Eu pego um trauma que eu estou vivendo, alguma coisa na minha vida, e eu fico martelando por anos e anos e anos, procurando quem foi que gerou esse trauma na minha vida, certo? Aí, ok, né? As linhas de pesquisa, a maioria trabalham nessa informação. Vamos lá procurar o trauma, a origem do trauma e tal, a origem do trauma. Beleza, ok. Isso é importante? É importante até um certo ponto. Nós não podemos permanecer mais de que um mês nisso. Procurou a origem do trauma, já tem que tratar ele ali e acabou. Nós não podemos ficar cultivando esse trauma e cultivando a origem do trauma. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui muito familiar, que se trabalha muito. A pessoa tem um trauma lá, um medo, sei lá, qualquer coisa na vida. Aonde que vai procurar a origem? Na família, ok, né? Pai, mãe, tal, que fizeram isso, que causou isso, ou vizinhos, ou professores, ou alguém é culpado, né? Então, nós temos os agentes externos de culpa, que é o pai, a mãe, os irmãos, os colegas de trabalho e tudo mais. E também temos o agente interno, que pode ser eu mesma, né? Quando eu procuro esse agente do trauma, o que acontece? Eu estou vibrando na culpa. Porque ou eu culpo os agentes externos, que são meus pais, né, meus amigos, vizinhos e professores, ou eu culpo a mim mesma.
E aí, não interessa quem eu esteja culpando, se é eles ou se sou eu, se é Deus, se é as circunstâncias, quem eu estou culpando. A culpa, ela é uma vibração que está dentro de você. A culpa, ela está aqui dentro. Por mais que você diz assim, meu pai é culpado de tudo isso. Lembra que na live passada eu falei? A vibração vai até uma altura e volta para você. Então, ele não vai até o teu pai, só a não ser que você fique em cima dele falando o tempo todo que ele é o culpado disso. Que às vezes ele nem tem consciência disso. E às vezes também ele não é o culpado, porque depende da interpretação que eu tenho em relação àquilo que aconteceu comigo. Então, nossos pais, às vezes, eles agiram na melhor forma que eles poderiam ter agido naquele momento, com a consciência que eles tinham naquele momento. Eu agia 10 anos atrás com a consciência que eu tinha naquele momento. Então, também não tenho que ficar me culpando. O passado é para a gente pegar e aprender. Só isso. Passado é só para a gente pegar e aprender o que eu fiz aqui, quais os resultados que eu tive, né? O que fizeram comigo, porque eu deixei fazer. Né? As pessoas fazem coisas com a gente porque a gente permite que elas façam. Claro que quando você é muito criança, você não tem consciência disso. Só que tem pessoas com 50, 60, 70 anos que continuam sendo criança que ainda não tem consciência disso. E se você não tinha consciência até agora, né, até essa live, agora você vai ter. Então não adianta você ficar culpando. Essa emoção, esse trauma está te prejudicando? Procure alguém que possa te ajudar a eliminar com ele, sabe? A hipnose mesmo, ele nos ajuda a reconfigurar tudo isso. Aí eu tenho uma emoção ali que não tá legal, um trauma, vamos trabalhar isso para reconfigurar ele, né? Formatar ele para que você tenha um novo olhar sobre isso. Para que você deixe de culpar e se sentir culpado e você vai viver uma experiência de gratidão com aquilo. Porque aquilo também fez você crescer. Alguma coisa, né? É o que eu falo, a gente precisa aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, aquilo lá, ele serviu para você aprender alguma coisa para você chegar hoje e você ter muito mais consciência do que aconteceu. Então, como eu falei, as áreas de desenvolvimento humano vem muito olhando quem é o culpado desse trauma, né? Mas em primeiro momento, ele é consolador. Eu tirar esse trauma de dentro de mim e colocar nas costas de outra pessoa. Só que como eu já falei, a outra pessoa é a outra pessoa, ela teve as decisões dela no momento que ela achou que estava certo, né? E por mais que também ela ache que está errado, não é o que o outro fez comigo, é o que eu faço com o que o outro fez comigo, sabe? O outro, ele só agiu, ele foi uma contribuição. Ele foi uma contribuição na minha vida para que eu tomasse essas decisões, eu tivesse essa experiência na vida que eu precisava para o meu crescimento, ok? Então, é mais ou menos isso. E quando, então, a gente fica na culpa interna, quando você não externaliza, você não achou o culpado, não é seu pai, não é sua mãe, então não é ninguém de fora, sou eu mesmo. Então, eu sou, né? A gente começa a falar, as pessoas começam a falar isso, eu já não falo mais, porque agora eu já aprendi. Mas, por exemplo, eu sou um desastre, eu sou burro, eu sou idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso que você trabalha muito com eu sou, você acaba se tornando, né? Você acaba se tornando isso. E aí você, de repente, a tua vida tá um inferno e você não sabe como que ela foi. Então aqui, na verdade, pessoal, nesse vídeo aqui eu tô gravando muitas informações para você começar a perceber algumas coisas. Várias linhas de pesquisa, não é só uma, tá? Então, o que acontece? Nós temos a parte da energia, das emoções. Aquilo que nós sentimos com mais frequência se realiza na nossa vida. É aquilo que eu estou vibrando. Vibrando, quando a gente fala aqui, é sentir essa emoção mais vezes. Se você fica na alegria, por exemplo, muito mais vezes do que na tristeza, a tua vida ela tende a ser de mais alegria do que de tristeza, certo? E assim a mesma coisa são as outras emoções. E na psicologia, na hipnose, nós trabalhamos assim, com a hipnose transformacional.
Tudo na nossa vida é um treino, é um hábito. A gente treinou até a nossa vida chegar no fundo do poço. E assim a gente pode treinar para ela sair do fundo do poço e chegar na alegria que você escolhe, talvez, certo? Então, assim, e outra coisa também que eu quero falar aqui, falando já da hipnose, né? Nós criamos hábitos, desde quando a gente nasce, a gente está aprendendo com alguém. E esses alguém, normalmente nossos pais, avós, eles têm uma experiência de vida que não é tão evoluída quanto os próximos que estão chegando. Ou a ideia é isso. Porque o que acontece? Nós nascemos com toda a experiência dos nossos pais, o que eles tiveram até na idade do nosso nascimento, a experiência, o conhecimento, os sentimentos. Então, automaticamente, a consciência que eles tiveram, né? Então, automaticamente, eu preciso ser mais evoluída do que meus pais. Eu preciso ser mais evoluída. Só que, às vezes, a gente atrapalha um pouco isso porque nós não acreditamos que uma criança já nasce sabendo de coisas. Então, o que acontece? A família ela vai podando e vai, né, aquelas qualidades que ela tinha e tudo mais, e acaba que você aprendeu com eles. E eles não são tão evoluídos assim. Nós somos um pouquinho mais, os nossos filhos têm que ser muito mais do que nós. Porque a tendência é, né, o certo seria que cada geração evoluísse um pouco mais. Mas tudo bem, acontece coisas ali e a gente vai aprendendo com tudo isso. E nós acreditamos que tudo isso é verdade e que as coisas acontecem primeiro para depois acontecer aqui dentro. E na verdade nós criamos tudo aqui dentro, né? Para depois externalizar as coisas na nossa vida. Quem quiser, né, ficar mais presente para tudo isso, a gente vai continuar essas conversas aqui no Instagram. Então, fique aí comigo, olhe outros vídeos que eu tenho aqui também. Então, qual que é a dica? Olhe para esse trauma. Sim, olhe para esse trauma por um tempo. Tente procurar quem é o culpado por um tempo. Sinta o que você está sentindo, olhe o que você está olhando. Isso é uma técnica até da Elaine Orives, tá? Faça uma lista deles, perdoe quem é o culpado, ou você, ou os outros, aquilo que você considera culpado na sua vida, e limpe isso da sua vida. Limpe isso da sua vida. Porque se você ficar procurando, você só vai achar culpado. E você vai vibrar, sentir a culpa. E mais disso tem que vir para você. Ou seja, você nunca vai ter uma vida digna. Você nunca vai limpar os seus traumas se você continuar querendo procurar o culpado de tudo. Então, o que a gente faz? Existem técnicas. Uma delas, por exemplo, barras de axis, a microfisioterapia. As barras de axis são 32 pontos na nossa cabeça que fazem uma limpeza até do inconsciente desses traumas que nós temos. Tanto da parte consciente quanto da inconsciente. Faz uma limpeza de tudo isso. E aí você tem opção de escolher diferente. Como eu falo, às vezes as pessoas me procuram só para fazer uma sessão de barras de axis. Eu até faço, mas eu não gosto. Por quê? Porque o meu trabalho não é só as barras de axis. O meu trabalho é um reconhecimento dos seus traumas. O meu trabalho é a limpeza através das barras. Meu trabalho é a reconfiguração através da hipnose e da reprogramação mental. Então, assim, e é uma mudança, é um estilo de vida, uma mudança no seu estilo de vida. Então, não é só a técnica. A técnica em si, ela é ótima, ela é maravilhosa e faz milagre, sim. Mas sozinha, com o tempo, não vai funcionar, tá? Então, a gente precisa de ter todo um conhecimento junto para mudar o seu estilo de vida. Mudar a sua vibração, as suas emoções, para que você possa escolher diferente. Feito tudo isso, você vai pegar um papel e você vai escrever, né? Faça uma lista do que você realmente escolhe para a sua vida. Quando eu pergunto, às vezes, e foque nisso, né? Ó, eu anotei aqui para não esquecer. Depois faça uma lista do que você realmente escolhe para a sua vida e foque nisso até conseguir. Então, você vai pegar e você vai dizer assim, o que eu escolho?
Essa é a maior dificuldade das pessoas, é a maior dificuldade que nós temos na vida. Nós sabemos o que não queremos. Nós sabemos o que não queremos, mas não sabemos o que nós queremos. Olha que louco isso! Nós precisamos saber o que queremos, porque tudo aquilo que eu coloco foco aumenta na minha vida. Então, se o foco está no que eu não quero, é mais disso que eu vou ter na minha vida. Entendeu? É mais disso que eu vou ter na minha vida. Bingo, que nem diz a Elaine, né? Bingo. Então, se você, por exemplo, eu não quero viver na escassez, tá? Eu não quero viver na escassez, mas o que realmente eu quero para mim? O que é escassez para mim? O que é prosperidade para mim? Prosperidade para cada pessoa tem um significado diferente. Por exemplo, a pessoa que ganha R$500 por mês, vamos falar de dinheiro agora. A pessoa que ganha R$500 por mês, se ela for ganhar R$1.000, é prosperidade para ela, né? Financeiramente falando, já muda muito a vida dela, dobrou o salário dela. Se a pessoa ganha R$1.000 e ela for para R$2.000, é muita prosperidade para ela. Mas a pessoa que já está acostumada a ganhar R$10.000, você acha que R$2.000 vai fazer diferença na vida dela? Não vai mudar nada na vida dela, porque ela já está com uma prosperidade mais alta, vamos dizer assim. Ela já está com a vida dela num patamar mais elevado. Então, o que é prosperidade para um pode não ser prosperidade para outro. E quando você diz assim, eu quero aumentar o meu salário também, o que significa aumentar o teu salário? Por exemplo, se aumentar 50 centavos, 10 centavos já aumentou o teu salário. Isso te deixa feliz? Não, não vai deixar feliz, não vai mudar nada na sua vida. Então, é importante que você anote exatamente o valor que você quer receber nos próximos 30 dias. E colocar uma data, sabe? Só que coloque um valor assim que não seja muito alto, para que a sua mente não ache que está errado, entendeu? Porque quando você precisa convencer a sua mente de que aquilo é possível na sua vida. Por exemplo, a cura, né? Vou usar vários exemplos aqui. As pessoas ficam doentes e elas não sabem que muitas vezes elas ficam doentes por maus hábitos alimentares, emocionais, de exercícios físicos e tudo mais. O sono, a pessoa não dorme direito, né? E ela não entende que ela ficou doente, ela adquiriu uma doença por causa desses hábitos da vida dela. Então, quando a mente dela está condicionada a isso, a entender, a achar, acreditar que é um fator externo, que é genético, que é alguma coisa assim, e ela não se esforça para melhorar nesse quesito, porque a sua mente acreditou que é assim. Exemplo também da fibromialgia. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de fibromialgia e acham que a vida delas acabou, porque não tem cura. A depressão não tem cura. Tantas coisas aí que a gente sabe que a medicina diz que não tem cura. Porém, se você mudar os teus hábitos, mudar a tua mentalidade, pode ser que tenha cura sim. Eu me considero curada da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico. Não significa que eu não tenha ansiedade. Eu ainda tenho períodos ou situações de ansiedade, principalmente quando você vai fazer algo novo na sua vida. Tudo que é novo, tudo que é desconhecido, ele gera uma ansiedade. Mas o que eu faço hoje? Hoje eu tenho técnicas que eu consigo liberar essa ansiedade com mais facilidade. Ela não fica muito tempo dentro de mim, ela não me consome, ela não tira o meu sono. Então, a gente aprende técnicas com isso e é um hábito, tá? Tudo isso é uma questão de hábito. E às vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil mudar isso. Gente, é hábito. Quantos anos você tem? Quantos anos você viveu, né, dessa maneira? Então, você não vai querer que as coisas funcionem e amanhã esteja tudo diferente. Você conseguiu ali uma depressão, que nem eu na época, né? Muitos e muitos anos com depressão. Você acredita que em 2, 3 dias você vai conseguir se livrar disso? Milagres existem. Mas o hábito, ele é constante, você precisa trabalhar ele 1% por dia, cada dia, até tu chegar no 100%.
Por isso que fala que leva 21 dias em média para construir um hábito. Escuta esse áudio por 21 dias, ou por 33, ou por 55, ou por 66. Mas assim, não existe uma data específica para você adquirir um hábito. Você vai depender do esforço que você faz ali naquele momento, da decisão que você toma, tá? Mais do que do esforço, da decisão que você toma para mudar esse hábito. E vai depender também da força, do poder que esse hábito tem sobre você. Por exemplo, se você tem um hábito muito forte de fumar, por exemplo, é um fumante, não consegue largar o cigarro. Você vai conseguir largar o cigarro? Sim, vai conseguir, só que talvez demore um pouco mais. Pesquisas realizadas pela neurociência dizem que foi feita uma pesquisa lá, quantos dias leva para mudar um hábito. Então, teve pessoas que mudaram o hábito, sim, 30 dias, por exemplo, 20 dias. Teve pessoas que demorou 200 e poucos dias. Então, eles fizeram tudo isso, fizeram uma média desse estudo, dessas pessoas, e conseguiram chegar no resultado de 66 dias. Mas não significa, né? A própria pesquisa, ela abriu um leque muito grande. Teve pessoas que chegaram a 200 e poucos dias. E, na verdade, o hábito é o quê? Você vai fazendo e vai se tornar rotina na sua vida. Você nunca vai poder desistir dele, do hábito bom, né? Estou falando aqui da troca de hábito para você ter saúde, ter alegria, ter vida, ter prosperidade na sua vida. Então, é isso. Então, se você deseja, por exemplo, receber mais do que você está ganhando, se você está ganhando 5 mil reais no mês e você deseja receber 10 mil reais, você vai pegar um papel e você vai anotar todos os dias ao acordar e antes de dormir. Você vai anotar assim, como se já tivesse recebido. Eu sou tão feliz e grato porque estou recebendo 10 mil reais todos os meses. Aí vai depender da prosperidade de cada um, né? Eu sou tão feliz e grato porque eu estou com a minha saúde perfeita. Eu sou tão feliz e grato porque eu estou dirigindo o meu carro novo, né? Mas pega um sonho, né? Uma coisa que você quer por vez e você escreve 50 vezes de manhã e 50 vezes à noite, até a tua mente acreditar que isso é possível para você. Quando a sua mente estiver acreditando que isso é possível, que isso é viável, ele tem que se realizar na sua vida. Então, por que muitas pessoas elas não conseguem aquilo que elas desejam, né? Elas procuram e acabam acham que estão no caminho certo e muitas vezes não estão. Porque nós ficamos procurando por que eu não consigo meu carro novo? Por que eu não consigo o salário melhor? Por que eu não consigo a saúde perfeita que eu gostaria? E aí é nisso que você está vibrando. É mais disso que você vai ter. Você vai ficar a sua vida, como é que nem cachorro, sabe, correndo atrás do rabo, e nunca vai se realizar na sua vida. Então, para agora e tu vai pensar o que realmente você quer para sua vida. De verdade, escolha. Você quer ter um carro novo? Ok, foque nesse carro novo e você veja os detalhes dele com maior segurança possível, todos os detalhes, a cor, o cheiro, a textura. Quanto mais você conseguir sentir em você, mais a sua mente vai acreditar que é verdade isso. Porque quando a gente fica só no mental, né, que nem a live anterior eu falei, por que pensamento positivo não funciona? Pensamento positivo por si só não funciona, por quê? Porque a minha mente ela não aceitou como verdade. Quando a minha mente aceitar como verdade, você vai se emocionar, você vai se arrepiar, o teu corpo vai agir de forma diferente. Então, quanto mais detalhes do teu sonho você colocar sobre isso, mais você consegue realizar o teu sonho. E assim é tudo na nossa vida. Então, para por um momento. Se você tem raiva de alguém, você tem um problema com alguém, vai fazer o Ponopono. Pesquise aí o Ponopono. Faz o Ponopono para essa pessoa até você se liberar dessa raiva. Porque se você está com raiva da pessoa,
é porque você considera a pessoa culpada pelas desgraças que acontecem na sua vida. Talvez ela não seja, talvez ela não seja. Então, só que o problema é que você considera outra pessoa culpada, é aquela história, não vai para outra pessoa, ela volta para você. Tudo que vai, volta. Já ouviram falar que a vida é um eco? Tudo que vai, volta? Então, volta para você. Então, escolha o que você quer que volte para você. E libere isso para qualquer pessoa que precisar. Você tem zica com alguma pessoa? Faça o ponopono para essa pessoa. Não é para ela que você está fazendo, é para você. Se ame. Começa a partir daí. Isso já é uma parte do amor próprio. Quando você escolhe perdoar alguém, por mais canalha que ele foi com você, você resolve perdoar ele, porque você se ama, porque você sabe que aquilo que vai voltar para você também. E como você se ama, você escolhe o melhor para você, você perdoa aquela outra pessoa, a natureza, sei lá o que você precisa perdoar. Você perdoa seus pais por ter cometido os erros na sua infância, porque não é para eles nem por eles, é por você. E não é orgulho isso, é amor próprio. Fazendo isso, você se libera de toda essa energia e você libera a pessoa também para ter uma vida que ela escolhe também. Então, assim, é muito mais fácil, é muito mais gostoso, as pessoas se realizam muito melhor. Pega, então, esse trauma que você tem, se é de problema com alguém, faça o ponopono. Se é de escassez, você pode fazer o ponopono também. Mas faça isso que eu falei para vocês. Pare de procurar culpado para tudo na sua vida. Se você ficar procurando culpado, mais culpado você vai ter. Mais situações de culpa você vai ter e mais disso vai ter na sua vida. É isso que você realmente escolhe para a sua vida? Eu não escolho isso. Eu hoje escolho bem diferente. E para você escolher diferente é muito mais fácil, pessoal. É muito mais fácil, muito mais divertido do que você viver nessa vida, né? Procurando culpado em tudo aí. Beleza, pessoal? Gratidão por quem passou aqui na live e o recado de hoje era esse. E se você acha que você precisa de ajuda, isso é possível, pessoal. Primeiro eu quero falar para você, é possível e é muito mais fácil do que você imagina. Eu não acreditava nisso, tá? Quando eu vivia a minha vida de antigamente, eu tenho 2 vidas. Não sou gato, mas já tô na segunda vida aqui, né? Eu tenho uma vida antes com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e enxaqueca. E eu tenho uma vida após isso e cada vez está melhorando mais a minha vida. É aquilo que eu falei para vocês, é um hábito, é todo dia um pouquinho e a gente vai melhorando. E sempre tem coisa para melhorar, sempre a gente tem coisa para melhorar, porque os sonhos da gente sempre aumentam, a gente tem outras escolhas na vida. Então, a gente está sempre melhorando. Por isso que a gente não pode parar no tempo, tem que estar sempre estudando e sempre procurando formas de você crescer muito mais em relação a isso. De você não ser dominado pelo que a sociedade quer de você. Muitas vezes, uma hora dessa eu vou falar para vocês sobre as escolhas conscientes e as escolhas inconscientes. Muitas vezes, quando acontece que nós não conseguimos realizar os nossos sonhos, por quê? Porque primeiro nós não acreditamos que é possível, segundo nós não escolhemos da maneira correta, terceiro nós deixamos de escolher da maneira correta, as outras pessoas escolhem para nós. Que nós vivemos no inconsciente coletivo, então tá todo mundo escolhendo no mesmo tempo. Só que o que é bom para mim pode não ser bom para você. E aí quando eu escolho e você tem o resultado, você vai reclamar porque você recebeu coisa que você não queria. É porque você não escolheu a sua parte conscientemente. Ou você deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos lá, né? E a vida não é isso, a vida é feita de escolhas. E nós estamos escolhendo o tempo todo. Mesmo quando você diz, eu não escolho, você está escolhendo não escolher. Se você escolhe por você ou você deixa os outros escolher por você, você está escolhendo deixar o outro escolher para você. E isso é muito grave também. Muitas vezes nós fazemos isso para quê? Para eu não me responsabilizar pelo que der errado, entendeu? Eu deixo o outro escolher, olha que sacanagem isso.
eu deixo o outro escolher para mim, inconscientemente ou até consciente, porque se der errado, a culpa é do outro. Vocês viram como a gente volta a vibrar na culpa de novo? Se eu fizer a ideia errada, a culpa é minha? Sim, mas a culpa sempre diminui um pouco quando é minha culpa, né? Eu vou trabalhar mais como aprendizado. Mas quando é do outro, normalmente a gente coloca a culpa. Ah, não deu certo porque você fez assim, porque você quis que eu fizesse assim, porque você, entendeu? Volta a girar na culpa. Aí você vai encontrar mais pessoas, mais situações que te gerem mais culpa na sua vida. Beleza? Então, acho que hoje é isso, tá? Hoje é isso. E se você acha que é impossível, você está bem enganado, é só uma crença da sua cabeça, procura ajuda para liberar tudo isso e você começar a escolher a sua vida diferente, tá ok? Então, obrigada por quem passou por aqui, gratidão aí, até o próximo vídeo.